tarde a todos. Eu sou Paulo Benevides, trabalho com a medicina tradicional chinesa há 35 anos. E agora também estou trabalhando com a Ayurveda já há 15 anos. Bom, o nosso trabalho aqui hoje, nossa palestra é sobre dietética chinesa. A maior premissa da teoria da medicina tradicional chinesa é que as formas de vida no universo são animais com uma força essencial para uma energia vital denominada Qi. Pois é, o que nós vamos trabalhar então é o Qi dos alimentos. Nós dizemos que a energia humana ela é formada principalmente pela energia dos alimentos, chamados alimentos telúricos, e os alimentos celestes. Os alimentos celestes é o que nós respiramos. Tem um quadro, um chart, não? Tá, vamos lá no Google. Os alimentos celestes, eles são tão importantes quanto os alimentos telúricos, que são os íons que nós respiramos. Então, por exemplo, cada estação nós respiramos um tipo de íons, um tipo de alimento celeste. No verão, os íons são predominantemente yang, então são quentes. Há uma necessidade de se utilizar mais alimentos telúricos mais frescos, mais frios. No inverno, nós inspiramos alimentos celestes, íons yin, frios. Então há uma necessidade de combinar com alimentos telúricos mais mornos, quentes. Na primavera, os alimentos celestes, os íons são mais mornos. No outono são mais frescos. Enfim, então existe uma combinação desses alimentos celestes com os alimentos telúricos. Geralmente, quando se fala em dietética, as pessoas se referem apenas aos alimentos telúricos, mas esquecem dos alimentos celestes. E isso é muito importante, porque às vezes você tem alguns alimentos que você pode utilizar em uma determinada estação e em outras não, porque vai reforçar o seu yang com o seu yin. Por exemplo, se você tem fogo de coração, é um cardíaco, e já tem uma predisposição a calor no coração. No verão, você tem uma concentração de íons yang na atmosfera, você está respirando, e os órgãos yang também têm essa concentração os órgãos de fogo têm essa concentração de yang. Então, se você não atenta a isso, e nessa estação quente que você já está respirando íons quentes, íons yang, você já tem essa predisposição, e o horário do coração é o horário do almoço, de 11 às 13, que é o horário de máxima do coração. Então você já tem uma predisposição, né, calor do coração, uma estação que reforça esse calor, um horário de almoço que reforça esse calor, e aí se você utilizar ainda alimentos de natureza quente, então é um prato feito para o infarto. Então há necessidade de se combinar os alimentos telúricos com os alimentos celestes. Ok? Por favor, próximo. Bom, permitiu usar para designar energia, que é uma concepção oposta à matéria, tá? Pode passar. Na filosofia chinesa, a energia e a matéria são uma manifestação contínua de um aspecto, composição do universo, que substitui atributos tanto energéticos quanto materiais. Ok, pode passar. Como disse Albert Einstein, a energia é matéria radiante e a matéria é energia condensada. Pode passar. Tá. Significa também a inspiração de ar, receber o conceito de plana, invisível,
discípulos adoram, se informam, apesar disso, superior o cosmos inteiro. Pode passar. Ácido, madeira, salgado, água, amargo, fogo. Os 5 sabores telúricos fazem parte do Shubuti, toda energia telúrica que vem do Sol. Shu significa água e o significa cereal, ou seja, da água e do cereal. Os 5 sabores celestes relacionam-se com o movimento mental, nariz, que provém do céu. Yang. E os Yang dentro do Yin, madeira, primavera, morte. E os Yang dentro do Yang, fogo, verão, quente. Yin. E os Yin dentro do Yang, metal, outono, fresco. E os Yin dentro do Yin, água, inverno, frio. E o neutro, em Yang alternados, a terra, a canícula. Paulo, fala mais perto. E a canícula, umidade, que são os 18 últimos dias de cada estação. Bom, então aqui, ó, seria mais ou menos isso. No verão, nós temos uma predominância de Yin e Yang. No inverno, uma predominância de Yin. Na primavera, Yang internamente e Yin externamente. Esse Yang vai se expandindo e o Yin vai se contraindo. Seria o morno que está esquentando. No outono é o contrário. Você tem Yin internamente e Yang externamente. Esse Yin está se expandindo e esse Yang está se contraindo. É um morno que está esfriando, né? Está indo do outono para o inverno. E a canícula é alternado Yang e Yin dentro externamente, que são os 18 últimos dias de cada estação. Então, os 18 últimos dias do verão, canícula de verão. 18 últimos dias de inverno, canícula de inverno. De outono, de primavera, canícula de outono, canícula de primavera. É a estação que tem durante todo o ano. Os sabores celestes fazem parte da Ti, ou energia cósmica. Toda energia que vem do céu. Praticamente do ar, dos raios solares, dos raios cósmicos. Os 5 sabores celestes relacionam-se com os movimentos das estações e provém do céu. Então, Yang, você tem Yin e Yang dentro do Yin, que é madeira, o Eti mensal. Ou seja, o Eti mensal, todos os órgãos, eles têm uma influência do Eti mensal. Então, por exemplo, na primavera, você tem uma concentração desse leite mensal nos órgãos de madeira, no fígado, na vesícula. No verão, você tem a concentração desse leite mensal nos órgãos fogo, coração, delgado, e os sabores celestes em Yin dentro do Yang, metal. O Eti mensal está em intestino grosso. E no inverno, nós temos o Eti mensal nos órgãos água, né? Tonifica o rim e a bexiga. E um sim dentro de. E por último, tonifica os órgãos terra, órgão de víscera, né? Baixo quando existe um. Com os sabores telúricos, sabor ácido, tonifica o elemento madeira, fígado, vesícula biliar. Natureza Yin, função nutritiva de absorção, adestígio, contrai, recolhe, energia para dentro, útil na perda de líquidos orgânicos. Esse sabor, o sabor ácido, é o sabor que ele é astringente, ele seca líquidos. Por exemplo, se usa limão na medicina chinesa, não por causa da vitamina C, mas porque ela vai
secar líquidos. Por exemplo, se você tem uma rinorreia, você tem o nariz escorrendo, o limão, como ele tem um sabor ácido, ele ajuda a astringir, a secar esse líquido, parar essa rinorreia. Pode passar. Promove a secreção biliar, desintoxicante alcalinizante, evita a estagnação, atua diretamente sobre os tendões, em excesso pode criar umidade. É interessante, evita a estagnação. Dentro da medicina chinesa, tanto na dietética quanto na fitoterapia, tem um termo que é embaixador ou despachante, que são as substâncias que vão ajudar a liberar o qi do fígado, o sangue do fígado. Então, por exemplo, vocês têm uma ideia da importância do embaixador, não adianta você gerar uma energia e não carrear ela. Por exemplo, tem gente que toma ginseng e tem taquicardia. Por quê? Porque gerou uma energia, mas não carregou essa energia. Agora, se ela tomar o ginseng com o hortelã vai ser o embaixador. O hortelã vai carregar essa energia. Então, ele não vai ter essa taquicardia. E, geralmente, esse embaixador tem ação no fígado e na vesícula. É uma substância geralmente ácida. Então, evita a estagnação. Ela vai liberar o qi o livre fluxo do qi do fígado, né, como diz a literatura. E atua diretamente sobre os tendões. Ok. O sabor amargo tonifica o elemento fogo, coração, intestino delgado, tem natureza yin, favorece a drenagem e a eliminação para baixo, evacuação, diurese. Pode passar. Amargo seco é útil em caso de umidade, mas há que vigiar o excesso de sabor amargo em caso de deficiência de sangue ou de líquidos orgânicos. Favorece a digestão, abre o apetite e atua diretamente sobre o sangue. Tá. O sabor amargo, ele é muito usado no sangue. Na verdade, ele tem uma função de fazer correr dentro da linguagem poética chinesa. O amargo, ele faz correr no sentido de sangue para desfazer coágulos. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade na circulação de retorno, geralmente é uma substância amarga, uma substância fogo, que desfaz os coágulos e faz correr, dá movimento. Pode passar, por favor. Sabor doce. Baço, pâncreas e estômago. Tonifica o elemento terra, baço, estômago. Tem natureza yang, ajuda a acender a energia. Está em maior ou menor quantidade em todos os alimentos. Pode passar a próxima. Anterior. Aqui. Isso não facilitou muito. Bom, então o doce em quantidade moderada harmoniza, reforça, tonifica, promove a produção de líquidos orgânicos. Até porque quem produz os líquidos orgânicos é o baço, né? Ele transforma água em líquidos orgânicos, transforma também os alimentos em nutrientes. Então, o sabor doce facilita o movimento do baço, a ação do baço. Em excesso, favorece a produção de umidade e fleuma, atua diretamente sobre a carne. A carne que são os músculos. O fígado também está relacionado à carne, aos músculos, mas mais no sentido de inervação muscular, de contração e descontração. O baço está relacionado com tônus muscular. Né? Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela malha a semana toda e tem flacidez, não tem tônus muscular. Com certeza tem um baço desarmônico. Agora, aquela pessoa que meia hora em uma semana e tem tônus muscular, tem um baço invejável.
um baço bem desenvolvido. E o baço, ele tem o sabor doce tem essa capacidade. Geralmente se usa doce após refeições exatamente para melhorar a digestão. Tem pessoas que têm uma necessidade de doce à noite, no horário de baixa do baço. Tá? 7 às 9, seria de 19 às 21 horas. De 7 às 9 da manhã, horário de baixo, de 7 às 9 da noite, horário de baixa. Então, pessoas, eu já vi gente falar isso aí, pegar o carro, você não compra doce, porque tinha uma necessidade de doce nesse horário. Os chocolate também. Por quê? Porque são pessoas que têm uma deficiência de ácido. Então, o sabor doce tonifica os órgãos terra, melhora a digestão. Pode passar. Sabor picante, pulmão e intestino grosso. Tonifica o elemento letal, pulmão e intestino grosso. O naturesiano ajuda a acender a energia para cima e para fora. Atua diretamente sobre o timo do pulmão. Pode passar. Em quantidade moderada, promove a circulação de sangue e energia, evitando as estagnações. Em excesso, superestimula os pulmões, esgotando o ti e o sangue. Bom, por último, o sabor salgado. Tonifica o elemento água, de natureza aí, move energia para dentro e para baixo, atua diretamente sobre os órgãos, quantidade moderada de sabor salgado, umedece, lubrifica, abana, suaviza. O sabor salgado, as pessoas que têm problemas renais crônicos têm que ter muito cuidado com o sabor salgado. Eu já tive paciente que ele era cozinheiro e estava desesperado porque toda a comida estava voltando, porque ele estava salgando excessivamente. Ele perdia a mão. Por quê? Porque para ele, o que para a gente torna-se intragável, uma quantidade excessiva de sal, ele tinha que ter uma quantidade muito grande, né, para ele achar que estava bom, e para a gente estava intragável. Eu já escutei gente falar que proibiu a empregada de utilizar sal, porque ela estava salgando tudo. E outra, tinha um problema renal. Então, o salgado, ele tonifica a água. E as pessoas que têm problema renal têm que ter cuidado, porque senão melhora a solução da perde totalmente a noção do salgado. Pode passar, por favor. Tá, desintoxica em excesso de estímulos rins, e você pode ser usando. Também debilita os ossos, o sangue e o coração, porque é o Shaolin, né? Coração e rim. Estimula a função digestiva, relaxante. Por favor. Aí. Movimento energético para baixo, ali de força. Pode passar, pode passar. Então, esses só foram os sabores. Agora vamos ver a natureza ou energia dos alimentos. As energias dos alimentos relacionam-se à capacidade de esfriar ou esquentar o corpo humano. As 5 energias dos alimentos são yin, fria, fresca, yang, quente, morno e neutro. Tá, aqui a gente não está falando de você esquentar ou esfriar o alimento. Nós estamos falando da natureza intrínseca dela. Tá? Da natureza morna, quente, fresca, fria, limpa. Por favor. O adjetivo frio, quente, morno, fresco e neutro não se refere ao estado de temperatura externa que o alimento apresenta naquele momento, e sim a sua natureza intrínseca, ou seja, é a carga energética da substância que permite ao alimento exercer a sua atividade terapêutica. O mais próximo
da linha ocidental seria calorias, né? Alimentos de alta calorias, alimentos de baixa caloria. Caloria, no caso, alta caloria seriam os yang, mornos, quentes. Baixa caloria seriam os yin, frescos, frios, é o mais próximo. Isso aqui já pode passar. Então, amornantes e caloríficos, os yang, refrescantes, frigoríficos, os yin. Ok? Os alimentos serão utilizados para restabelecer o equilíbrio e regular o organismo. As doenças yin são tratadas com alimentos yang, ou seja, quadros de frio, quadros de deficiência de yang, nós utilizamos os alimentos yang. As doenças yang são tratadas com alimentos yin, ou seja, quadros de calor, de deficiência de yin, nós utilizamos deficiência de yang, não, deficiência de yin mesmo, a gente utiliza os alimentos, por favor. Então, sabor, natureza e agora movimento. Movimento é a propriedade de direção que cada alimento possui. Yang, subida, emergência, para fora. Yin, descida e imersão, para dentro. Subida, movimento, energia canalizada para o alto, descida canalizada para baixo, emergência centrífuga, dispersão, imersão, movimento, projeção centrífuga, direção. Tá? Alimentos favorecendo os movimentos de subida e de emergência serão utilizados para dispersar, provocar sudação, requerer o organismo mais símbolos de acúmulo de energia na parte inferior do corpo. Eles serão proscritos em doenças com acúmulo de energia na parte superior do corpo. Tá, deixa eu explicar isso aqui. Então, por exemplo, acúmulo de energia na parte inferior do corpo, tipo edemas de membros inferiores. Então, você precisa de alimentos que façam essa energia subir. Né? Geralmente são alimentos que tonificam o yang e o yin e fazem a energia subir. Agora, se você tem um excesso de energia na parte superior do corpo, você não vai utilizar esses alimentos, porque você vai piorar o quadro. Às vezes uma pessoa acaba de almoçar e sente dor de cabeça. Ela já estava com uma energia excessiva, grande na parte superior do corpo, e utilizou algum alimento que exacerbou esse movimento de subida. Por favor. Alimentos que favorecem descida e imersão serão utilizados para reter o yang, conservar a energia vital, evacuar por via baixa a energia perversa nas cima de subida do yang e nas cima de acúmulo de energia na parte superior do corpo. Tá. Então, aqui é o contrário. Né? Aqui, nós... Pode passar, posso. Nós utilizamos esses alimentos de movimento yin, que favorece a descida, quando você tem um excesso de energia na parte superior do corpo. E você evita quando você tem excesso de energia na parte inferior do corpo. Então, alimentos que favorecem a descida e imersão são proscritos nas doenças com acúmulo de energia na parte inferior do corpo. Exemplo, edemas de membros inferiores, evitar os alimentos com movimento descendente. Por favor. Tá. Sabor, natureza, movimento, a score. A score pode ser usada para determinar em que grau um alimento, ou doença, ou tipo de corpo, ou estação é yin ou yang. Porque o score é uma quantificação de yin e yang. Se um item dado é preciso com mais, ele é yang, se é preciso com menos, ele é yin. Ok. Então, olha só. Energia yang, o quente e o morno, a gente dá uma score de mais 4, mais 8.
Morno mais 4, quente mais 8. Neutro 0. Ruim. Fresco, uma score menos 4. Frio, uma score menos 8. Então nós dividimos a score Yang, o score frio e o score neutro. Os sabores a mesma coisa. Temos as cores Yang, mais 4 para o doce, mais 8 para o picante, neutro 0, menos 4 para o ácido, menos 6 para o salgado, menos 8 para o amargo. Movimento, mesma coisa. Os movimentos Yang, mais 4 para cima, mais 8 para fora. Neutro. Os movimentos Yin, menos 4 para baixo, menos 8 para dentro. As estações, mesma coisa. Nós vamos ter aqui mais 4 primavera, mais 8 verão, estações Yang, canícula neutra, e as estações Yin, menos 4 outono, menos 8 inverno. O score da energia e do sabor deverão ser dados. Os scores devem ser calculados separadamente, somá-los e dividir por 2 para chegar ao score final. Próximo, por favor. É assim? Tá. Então aqui, o alho tem uma energia morna e um sabor picante. Ele tem um score mais 4 na energia morna mais 4, e mais 8 no sabor. Então, eu somando, 8 mais 4 vai dar 12. E se eu dividir por 2, vai dar 6. Significa que o alho tem uma score de mais 6. Então, ele está ali, ele está no lado Yang, ele está entre mais 4 e mais 8, ou seja, ele é levemente para fora. O alho tem... Pegue uma melancia como outro exemplo. Ela tem uma energia fria e um sabor doce. Significa que a melancia tem uma score menos 8 na energia e mais 4 no sabor. Uma score total de menos 4. Né? Menos 8 mais 4 vai dar menos 4, dividido por 2 vai ser menos 2. Então ela está lá no yin ainda, mas não tão yin, não chega lá no menos 8. Por favor. Trabalharemos com a média de seus scores. Por exemplo, damasco seco tem 3 sabores: doce, ácido, salgado. Mais 4, menos 4, menos 6. Com a score total de menos 6. Que é mais 4, menos 4 se anula, vai ficar menos 6. Vai se dividir por 3, porque são 3 sabores, vai dar menos 2. Menos 2 no sabor. Aí eu vou pegar o sabor, a energia do damasco seco é morna, mais 4. Então vamos somar menos 2 com mais 4, que vai dar, dividir por 2, vai dar 1. Paulo, 10 minutos. 10 minutos? Só isso? Então vou tentar acelerar aqui. Então a gente determina o score de um alimento, determinar o score do alimento é conhecer o seu movimento. A gente precisa saber o seu sabor, a sua energia, para que a gente possa determinar o seu score. Então, se o alimento tem uma score de mais 8, ele se move para fora. Se ele tem uma score de mais 4, ele se move para cima. Se ele tem uma score de menos 4, para baixo. Uma score de menos 8, para dentro. Se ele tem uma score 0, ele é neutro, movimento flutuante no centro. Tá, o óleo tem uma score de mais 6, a melancia de menos 2. Com esta informação, nós sabemos que o óleo se move para cima e para fora. A melancia se move para baixo. Okay. Para cima, vômito, azia, soluço, alimentos de score menos 4, movimento para baixo.
podem tratar doenças que vão para cima. Para fora, sudorese excessiva, sudorese noturna, exantema. Exantema são aquelas, tipo, sarampo, catapora, aquelas papas, né? Aquelas bolinhas, diarreias. Alimentos que têm uma score -8, movimento para dentro, podem tratar doenças que vão para fora. Então, eles fariam um movimento contrário. Doenças e sintomas que se manifestam para dentro, para fora, para cima e para baixo. Para dentro, constipação do abdominal. Alimentos que têm uma score de +8, movimento para fora, podem tratar doenças que vão para dentro. Para baixo, colapso do ânus, colapso uterino, edemas de membros superiores. Alimentos de score +4, movimento para cima, podem tratar as doenças que vão para baixo. Bom, os 5 sabores. Será que nós vamos com o movimento? Já foi. Tá, já foi. Qual o próximo? Ah, tá, mas aí vai falar. Eu não vou ter muito tempo para falar, que já está acabando o meu tempo, né? Faltou quantos minutos? 5 minutos? 10 minutos? Tá. Seria mais ou menos o seguinte. Na primavera, a primavera você reduz o ácido, porque é o sabor próprio da estação. Né? Nós vimos que o ácido está ligado à madeira. Primavera é uma estação madeira. Você usa normal amargo, que é o sabor fino, né? Fogo. Você vai reforçar o doce, porque é o sabor dominado, e vai reforçar o picante, porque é o dominante. Então, o dominado e o dominante vão restringir o excesso de madeira, de ácido. E o normal salgado, que é o sabor mãe. No verão, comer poucos alimentos se movem para fora, alimentos quentes e picantes, para permanecer harmonioso com a estação. Seres viventes começam a expandir o movimento para fora. E os yang, dentro do yang, fogo, verão quente, exemplo de alimento da estação. Gengibre seco, picante quente, +8. Canela, picante doce, quente, entra no rim, basplanta, na bexiga, local de ação, né? +7. Pimentões, quente, picante, +8. Então esses aí você vai comer pouco. Ah, sim. Todos esses brancos aí você vai comer bem pouquinho. Sim. No verão. Sim. Não, ali já estava falando de primavera. Verão a gente vai entrar agora. Mas não estava perfeito, não. Foi verão. No verão. Aí, no verão. Yang, Aquele quadro. Esse ficou primeiro e ficou quarto. Ah, sim, sim. Tá certo, pode passar. Seria isso aqui, ó. Reduzir o amargo, sabor próprio da estação. Normal, sabor fino. Reforçar o picante. Reforçar o salgado, porque é o dominado e dominante. E o ácido, sabor mãe. Vocês estão entendendo a lógica? Estão entendendo a lógica? Tá? Eu não vou ter muito tempo de falar com todos eles. Mas temos que restringir o máximo, reduzir o máximo o sabor ligado à estação, porque você já tem um excesso de energia nos órgãos daquela estação, né? E, além do excesso de energia, você ainda respira os íons que vão reforçar ainda a energia nos elementos celestes daquela estação. Pode passar, por favor. Outono. Bota lá no outono. Aonde? Aí voltou primeiro. Não, vai. Tem que ir pra frente, eu acho que eu Isso, vai. Pode ir. Não, agora tá voltando. Tá voltando. Ó, Tem que aqui passar é pra isso. frente, Passa. voltou. É porque o quadro tá antes, entendeu? Isso. Aí, Então, o outono está ligado com picante.
com metal. Então, eu vou reduzir o picante, o sabor da estação normal, filho, e vou reforçar o ácido e o amargo, porque vai ter dominância em restringir o excesso de secura, de picante, do excesso dos órgãos do metal, o normal sabor mãe. Ok? É ao contrário. O vermelho alimentos, pode passar. Inverno. Isso, aí. Então reduz o salgado, porque é o sabor da estação, normal ácido, que é o sabor filho, reforçar o amargo e reforçar o doce, que são o dominante e o dominado. O normal picante, sabor mãe, ok? Canícula. Tá, o meu horário já deve estar explorando, né? Quase acabou. Hã? Já? Bom, enfim, vou parar por aqui. O que a gente faz é procurar associar o que nós chamamos de alimentos celestes, que é a estação, os íons que nós respiramos, com os alimentos telúricos. Tem alguns alimentos que em determinadas estações eles podem ser prejudicial para a pessoa, porque vai reforçar uma determinada energia. Em outras estações podem ser utilizadas porque não vai fazer um excesso. Ok? O exemplo que eu citei do infarto, do cardíaco, no verão, fazendo uso de alimentos de natureza quente no horário do coração, que é o horário do almoço, e, consequentemente, pode ter um infarto. Os infartos yang que ocorrem no verão. Você também tem infartos que ocorrem no inverno, que é outra situação. Né? Porque o infarto do verão, o que acontece? O que o calor faz? Ele faz uma vasodilatação, uma grande impulsão, mas seca os líquidos. Então você tem vasodilatação, tem impulsão, mas não tem movimento. O líquido é que dá movimento. Então você entope as coronárias, não leva oxigênio ao tecido cardíaco e causa o infarto. E o inverno? O inverno é o contrário. O que ele faz? Ele faz uma vasoconstrição. Ele faz uma vasoconstrição e tem pouca impulsão. E, com isso, pode-se fazer também uma estagnação nos vasos sanguíneos, nas coronárias, não levar oxigênio para o tecido cardíaco e, consequentemente, fazer um infarto. Então, são dois quadros diferentes. O termo infarto é um termo ocidental. Para a gente é um quadro de calor, um quadro de frio. Certo? Então, as pessoas que têm um quadro de calor, elas têm que tomar cuidado nas estações yang, e as pessoas que têm um quadro de frio têm que tomar cuidado nas estações yin. E esse cuidado se reflete principalmente na alimentação. Muitas vezes a pessoa piora um quadro e não sabe por quê, foi o que comeu. Então, a gente procura sempre orientar, no caso do verão, por exemplo, no cardíaco, a gente orienta, inclusive, um horário do almoço, que deve ser depois das 13 horas.